Você sabe o que é evangelho? Evangelho do original grego significa evangelion, significa boa notícia, boa nova. A boa notícia que foi direcionada a todas as pessoas que primeiramente conheceram a má notícia. A má notícia é conhecida desde o Jardim do Éden, quando o próprio Deus falou que de todas as árvores do jardim poderia comer livremente, porém da árvore da ciência do bem e do mal, ele falou que não poderia comer, e que se comer, certamente a morte entraria em cena, certamente morrerás. É a primeira vez que a morte é citada na Bíblia Sagrada, em Gênesis, quando direcionada a palavra Adão. E aí a gente conhece a maior tragédia da história que aconteceu. Não foi o ataque terrorista das Torres Gêmeas em 2001, não foi o extermínio de judeus pela Segunda Guerra Mundial, mas foi a queda do homem no Jardim do Éden, a entrada do pecado, a corrupção no gênero humano e a ação da morte, a liberdade que ela ganhou, graças às consequências das decisões erradas tomadas pelo homem em desobediência, com seus propósitos egoístas, a morte entra em cena. E aí a morte passou a ter ação livre sobre todos os homens, porque o salário do pecado é a morte. A morte entra em cena graças à ação do pecado, ações erradas, escolhas erradas, mas Jesus veio para trazer a boa nova, a boa notícia. O próprio Deus enviou o seu Filho para que nos substituísse nessa condenação, porque Deus é justo. Um dos seus atributos, que é a justiça, é condenar pecadores. Pecadores são condenados. Assim, é necessário Cristo ser condenado no nosso lugar e a sua inocência ser transferida para nós que somos culpados. É por isso a justificação. Somos justificados, porque na hora do julgamento, ao invés de sermos condenados, somos justificados pelo seu sangue, como diz em Romanos. O seu sangue nos justifica, porque o seu sangue que foi derramado na cruz, a condenação que estava sobre ele, agradou a Deus a moê-lo na cruz, para que a sua inocência fosse transferida, e assim somos justificados perante ele, e recebemos através da sua graça o fato de sermos justos perante ele, mas não justos porque nós alcançamos pelos nossos méritos, mas nós alcançamos porque ele resolveu nos conceder gratuitamente, mesmo não merecendo. Ele nos concedeu, ele nos substituiu. É por isso que Cristo vai para o batismo nas águas. João Batista até retruca: mas eu que tenho que ser batizado por ti, Jesus. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Era a justiça de Deus acontecendo, moendo o seu próprio Filho, para nos dar a salvação. Essa é a boa notícia, de que antes, mergulhado no pecado, deveríamos ser mortos, condenados, mas em Jesus temos uma porta aberta. Por isso que ele diz: eu sou a porta. Uma porta se abre para que possamos alcançar tão grande salvação. E a morte, ela passa a perder o seu poder. A morte tem poder sobre pecadores, mas agora Jesus, que é inocente, que não tem pecado, Jesus toma as chaves da morte de volta. Por isso que quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. É aí que diz e se conclui as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, defendendo a doutrina da ressurreição. Ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu a morte para nos conceder a vida eterna. Assim, a morte não passa a aterrorizar mais. Ela não é mais o nosso maior medo, porque temos a segurança na salvação de Cristo Jesus. Assim como ele nos amou primeiro, ele te ama, ele quer te salvar.
nesse dia. Que Deus te abençoe.